Olá, turmas de terceiro da Escola Antônio Custódio Mesquita, terceirão, né? Enem. Com certeza vocês estão aí com a memória refrescada, né? Estudaram aí no Enem, não tira férias, mas sempre é bom fazer aquela revisão, né, do conteúdo, principalmente esse nosso conteúdo do primeiro semestre. Então se liga aí na revisão que é importante. Nós vamos revisar sistemas, né? Sistema sanguíneo, sistema ABO, e nós vamos revisar também herança e sexo, ok? O sistema sanguíneo, né, ABO, como eu sempre falo nos vídeos, foi uma descoberta super importante, né? Depois dessa questão, dessa descoberta, né, desses tipos sanguíneos, essas tipagens, né, que no caso são 4, várias possibilidades, né, tiveram para salvar mais vidas. Então, quando eles faziam os procedimentos, né, muitas vezes as pessoas perdiam sangue, necessitavam de uma transfusão, e aí muitas vezes não tinha compatibilidade, não dava certo, e eles não tinham essa noção. Então, eu digo que também com o advento da tecnologia, né, dos equipamentos, aliado ao conhecimento lógico, né, então surgiu essa nova descoberta que foram as transfusões sanguíneas, justamente vindo da questão do sistema, né, dos 4 aí no caso. Então, nosso sistema, nós chamamos de sistema ABO, nós temos 4 tipos básicos. Na verdade, né, lá no sangue, você vai encontrar outros sistemas também. Só que o sistema ABO, ele é o sistema considerado mais importante no sentido de que ele é muito necessário para as transfusões sanguíneas, né? Então, tem que ver essa questão dessa compatibilidade aqui. Nós temos o tipo sanguíneo A, nós temos o B, o AB e o O. É muito interessante que vocês aprendam, né? Nunca mais esqueçam dois termos. É o antígeno e o anticorpo, né? Quando nós trabalhamos com sangue, né? Como líquido, nós temos que entender isso aqui. Para o sistema ABO, antígenos são os aglutinogênios, né? Ou seja, é aquela substância que eu vou encontrar na membrana das hemácias. Então, nosso sangue, nós temos o quê? Nós temos a parte líquida, mas nós temos também os corpúsculos, né? A parte sólida que fica ali dentro, como as hemácias, por exemplo, e outros também. Então, o que nós temos lá na membrana das hemácias, nós chamamos de aglutinogênios, ou seja, vão ser os nossos antígenos. E nós temos os anticorpos também, né? Os anticorpos aqui no caso vão ser quem? As aglutininas, certo? Então, já vai ser na parte líquida. Então, a compatibilidade tem muito a ver com essas duas situações. Porque dependendo da substância que o tipo sanguíneo tenha, é que vai saber se pode doar ou não. Então, a gente vai dar uma olhada nessa parte aí. O tipo sanguíneo A, ele tem um antígeno A e ele é anti-B. O B tem um antígeno B, anti-A. Já o tipo sanguíneo AB, ele tem os dois antígenos, AB, mas ele tem a ausência dos anti aqui, né? Nem tem anti-A, nem tem anti-B. O tipo sanguíneo O, ele não tem antígeno, aqui já é ausente. Ao contrário, né, do B, ó, situação contrária, ele já tem os dois anti, né, os anticorpos aqui. Então, vem uma observaçãozinha super importante, ó, vamos analisar aqui, diz o seguinte: através das relações acima, né, essas que eu citei agora para vocês, temos as possibilidades de doações, não é isso? Então, tudo vai depender desses termos que nós olhamos agora, né? Aí vem os 4 tipos novamente. O tipo A, por exemplo, o tipo A, ele pode receber sangue, né, de outro tipo A e de O. Agora, doar, ele só vai poder doar para um tipo A e para um tipo AB, né? Ele não pode doar para o tipo B, por exemplo, né? Por que ele não pode doar para o tipo B? Porque ele tem o anticorpo anti-B. Então, na hora que a tipagem sanguínea B entrasse em contato com a tipagem sanguínea A, ia ter uma incompatibilidade, gerando prejuízos, né, para o corpo. O tipo sanguíneo B, ele já recebe de B e O e só pode doar para outro B, né, e AB. Já o tipo sanguíneo AB, ele vai receber de todos os grupos, né, ó, pode receber no tipo A, no tipo B, no tipo AB e do tipo O. Mas por que ele pode receber de todos? Porque ele não tem nenhum anticorpo, né, ele não tem anti-A e não tem anti-B.
Por conta disso, ele é muito conhecido como receptor universal. Receptor universal. E o último, né, a última tipagem, que é o tipo O, só recebe de outro tipo O, mas pode doar para todos os outros grupos sanguíneos, né, A, B e O. Por que que ele pode doar? Porque ele não tem nenhum antígeno, então não vai ter ele pode doar, né, para todos esses aqui, porque ele não tem antígeno, então não vai ter problema, não tem compatibilidade. Em compensação, só pode receber de outra tipagem O também, porque ele já tem anti-A e anti-B. Então, a doação vai depender muito desse quadrozinho aqui, dos antígenos e anticorpos, né? Ou seja, dos aglutinogênios, lá na membrana das hemácias, e das aglutininas no plasma. Vem uma questãozinha, né? Lá no nosso conteúdo no portal, nós temos uma questão modelo, e essa questão modelo, ela vem para você assinalar a alternativa correta. Mas eu modifiquei um pouco, né, aqui, e eu coloquei assim, ó, questão, caracterize o tipo O, né? Então lá você vai ter que procurar a opção que vai estar caracterizando o tipo O. E o tipo O, nós vamos analisar que ele é uma tipagem sanguínea e ele não tem, nós vamos caracterizar, não tem antígeno, vírgula, mas tem anti-A e anti-B. Anti-A e B, ok? Então, essa aqui é a dica para vocês responderem, né? Lá a questãozinha, modelo, tem a explicação, tudo perfeito lá para você. O outro conteúdo super importante também, né, herança e sexo, quando a gente fala em sexo, né, principalmente a da nossa espécie, ele não é condicionado de qualquer maneira. Tem muita espécie de animais que o sexo, né, ele é determinado por fatores ambientais, né, eu até coloquei aqui um exemplo, que é o exemplo dos répteis, né, eles são diferentes de nós humanos, então o ambiente é que vai determinar se vai sair o macho ou a fêmea. Nós não, já somos diferentes, né? O nosso já é determinado por um par de cromossomos. Esses cromossomos, eles são diferenciados do restante. Nós chamamos de cromossomos sexuais, ok? E são representados, né, pela letra X e Y. A mulher, né, ela vai ter esse par de cromossomos sexuais, X, X. Onde um X ela vai herdar da sua mãe e o outro ela vai herdar do seu pai. E o homem vai ter esse par aqui, X, Y. E vai na mesma sequência, na mesma lógica. Um vai herdar da mãe e o outro vai herdar do pai. A questão da herança e sexo ela é muito estudada porque nós temos algumas situações que acontecem quando tem alguma anomalia, vamos dizer assim, né? Lá nesses pares aqui, ó, nesse par de cromossomos sexuais, principalmente o X. O X, ele pode trazer algumas anomalias aqui na nossa espécie, como por exemplo a hemofilia e o daltonismo, certo? Então o genezinho da hemofilia tem vem essas três possibilidades aqui para a mulher. E aqui, ó, 2 possibilidades para o homem. Professora, por que são 3 possibilidades para a mulher e só 2 para o homem, né? Porque, digamos que é uma doença que ela vem desse cromossomo sexual, que é o cromossomo X. E a mulher tem 2 possibilidades, né? Enquanto o homem só tem um X, a mulher tem 2. Ok? Então, a hemofilia é uma situação onde a pessoa ela tem hemorragia com mais frequência, né? Então, qualquer trauma que ela sofra, né, ela pode sangrar bastante, pode até ter um sangramento e levar até a morte, né? Então, assim, tem um tratamento para a pessoa hemofílica, é uma situação para o resto da vida, mas ela pode tomar, né, o fator de coagulação, que no caso é ausente nela, certo? Então, é a ausência, né, de um fator de coagulação, a hemofilia. Aí nós temos aqui
A hemofilia, o portador, ele vai ter, no mínimo, um H minúsculo, certo? Aqui eu coloquei a situação de uma mulher hemofílica, tem os dois Hs aqui minúsculos. Aqui eu tenho outra situação, que é a mulher com dois Hs maiúsculos, representando uma mulher normal, né? Ou seja, não tem a situação da hemofilia. E aqui outra situação, essa mulher é normal, ela tem um H maiúsculo, lembrando, né? O maiúsculo representa a dominância. Então, nessa situação aqui, como ela só tem um H minúsculo, ela é portadora. Ela vai portar a doença, ela pode transmitir, né, para seu futuro descendente. Mas ela não apresenta, fisicamente não apresenta a característica, ela é apenas portadora. Então, para ela apresentar a doença, ela tem que ter os dois recessivos aqui. O homem, né, ou uma situação ou outra, porque ele só tem um X. Então, quando ele tiver um H maiúsculo aqui, ele vai ser normal, né? Ele não é portador, quem é portador é a mulher. Então, ou ele vai ser normal, ou ele vai desenvolver a hemofilia, ok? E a outra situação é o daltonismo, né? O daltonismo também é bastante conhecido. É uma situação onde tem alguns problemas com relação à visão. Algumas pessoas não diferenciam algumas cores, né? Principalmente o verde, né? Quando acontece, geralmente é o verde e o vermelho. E o interessante é que ela se dá muito nos homens, né? Vai acontecer mais nos homens. A frequência é maior nos homens do que nas mulheres, ok? Aí o genótipo, né? Eu estou apresentando para vocês o genótipo, porque geralmente a questão, ela vai querer que você desenvolva, né? Que você procure a resposta através da parte genética aqui, do genótipo. Ela vai dar toda uma situação e aí você vai analisar para saber, né? Se a prole, se o filho é portador ou se ele vai ter a característica ou não. Então a mulher também, 3 possibilidades. Ela pode ser portadora, ela vai ser uma mulher normal, quando ela tiver os dois Ds, né, a letra D maiúscula. Quando ela tem uma maiúscula e minúscula, ela é normal, portadora. E quando ela tem os dois D minúsculos, ela tem o daltonismo. Já o homem, ou ele vai ser normal, ou ele vai ser daltônico. Ok? Então, essa foi a nossa revisão de biologia, espero que vocês tenham gostado. Então, nós temos o material estruturado lá no portal, né, da escola. Então, procurem fazer a leitura lá no portal e as atividades. E até a próxima!